E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje vai ser uma comparação entre duas televisões, uma televisão da LG e uma televisão da Samsung. A televisão da LG é a NanoCell 86, já a televisão da Samsung é a Q70T. E esse vídeo aqui vai ser um vídeo mais focado aí na qualidade da imagem das televisões e a gente vai tentar ver aqui qual que se sai melhor em determinadas características, em várias características diferentes. Então vamos nessa! Sempre lembrando, pessoal, que aqui embaixo no campo da descrição a gente vai estar deixando o link aí caso você esteja interessado em ver o preço ou está comprando alguma dessas televisões. E também lembrando aí que se você não está sabendo se vai comprar agora ou não, quem sabe está esperando aí alguma promoção, aqui embaixo no campo da descrição a gente também vai estar deixando o link ou para o nosso grupo do WhatsApp ou para o nosso grupo do Telegram, onde diariamente lá nós colocamos várias promoções de televisões e alguns outros produtos também. O link vai estar aqui embaixo caso vocês queiram acompanhar, então esperamos vocês lá. Sei que alguns de vocês já sabem como é que funciona aqui no vídeo, mas caso você seja novo aqui no canal, eu acho que vale a pena dar uma explicada. Basicamente, esse vídeo comparativo vai ser mais em relação à qualidade da imagem, então a gente pega vários aspectos que a gente acha importante para analisar a qualidade de imagem de uma televisão e estabelece meio que uma categoria dividida em cinco, que são ótimo, bom, aceitável, ruim e péssimo. Quando a gente fala que algo é ótimo, quer dizer que essa televisão está entre as melhores do mercado nessa categoria. Quando a gente fala que é bom, é uma televisão que é muito boa, deve agradar a maioria dos usuários, incluindo pessoas mais exigentes. Quando a gente fala aceitável, é uma televisão que em tese também deve agradar a maioria dos usuários. Entretanto, usuários mais exigentes aqui já podem começar a ficar um pouco decepcionados. Quando a gente fala ruim, é uma televisão que provavelmente vai desagradar a maioria das pessoas. E quando a gente fala péssimo, é algo aí que provavelmente vai desagradar todo mundo. Então vamos lá para o vídeo agora. Primeira característica que a gente vai analisar aqui, como de costume, é o contraste, pessoal. Lembrando aí que o contraste é aquela questão lá, como uma cor consegue se destacar uma em relação à outra aí na sua televisão. Nesse sentido, a televisão aí da LG, a Nano 86, ficou com a categoria aceitável, enquanto a televisão aí da Samsung, a Q70T, ficou na categoria ótimo, que no caso é a nossa categoria máxima. Então aí, nesse sentido aí de contraste, a gente tem uma vantagem aí para a televisão da Samsung, pessoal. Sobre o aceitável, assim, a diferença entre uma e outra é considerável, eu diria, mas vai fazer mais diferença se você estiver assistindo à noite em mais um conteúdo noturno, porque normalmente é nessas circunstâncias que a gente consegue ver melhor aí a diferença que o contraste faz. Então, nesse sentido, vitória para Samsung. A próxima categoria, galera, é o local dimming, aquela tecnologia de escurecimento local que algumas televisões possuem para tornar o preto da televisão ainda mais preto para melhorar aí a experiência. Nesse sentido, a televisão da LG tem essa tecnologia, tem essa tecnologia para você estar utilizando. Já a televisão Q70T da Samsung não vem com esse recurso, ok? Então vamos lá. Falando sobre esse recurso na televisão da LG, infelizmente eles não aplicaram tão bem assim, fazendo com que o recurso mais prejudicasse muitas vezes a qualidade da imagem do que melhorassem em si. Então, nesse sentido, infelizmente, o escurecimento local da televisão, essa tecnologia na televisão da LG, a gente vai classificar como péssimo aqui no canal, que é a nossa categoria mais baixa de todas, porque quando uma televisão tem uma tecnologia como tecnologia de escurecimento local, a gente espera que essa tecnologia melhore a qualidade da imagem e muitas vezes não é o que acontece. Muitas vezes o usuário tem que entrar lá na televisão, diminuir a intensidade aí do escurecimento local para melhorar a imagem, o que eu acho meio estranho, porque se está para te utilizar, é para ficar melhor. Eu acho meio estranho ter que ir lá, mexer, tirar isso para ficar melhor. Sempre lembrando que quando eu falo que é péssimo aqui no caso, basicamente o efeito que você pode ter é o seguinte, de ativar essa tecnologia de escurecimento local e, por exemplo, na hora que passa a legenda de um filme, em vez de brilhar só a legenda, brilhar toda a área de baixo da televisão, ou então se tem um ponto no meio da televisão que é branco, por exemplo, e todo o resto em volta é preto, em vez de brilhar só esse branquinho, vai brilhar um contorno em todo o resto desse branco. E isso acaba acontecendo porque o escurecimento local da televisão não é muito bom. No caso da televisão da Samsung, nem tem esse recurso, mas particularmente na minha opinião, é melhor não ter do que ter e não ficar bom, como é o caso da televisão da LG nesse caso. Próxima característica é a uniformidade de preto da televisão, ou seja, quando tu tá lá vendo a televisão, que é uma cena que tá mais escura, será que o preto da tela fica preenchido de forma igual na televisão ou não? Ou será que tem áreas da televisão que fica um pouco mais branca, um pouco mais acinzentada do que preto, por exemplo?
Nesse sentido, a gente tem uma vantagem aí para a televisão da Samsung, pessoal. A televisão da LG a gente acabou classificando aqui como sendo ruim. Já a televisão da Samsung a gente classificou como ótimo, que no caso é a nossa categoria máxima. A gente deu ruim para a televisão da LG, porque a televisão da LG tem mais reclamações, por exemplo, de vazamento de luz, né, por conta de usuários que já compraram a televisão. O próprio fato do escurecimento local da televisão não funcionar muito bem acaba fazendo com que essa uniformidade de preto não fique tão boa, fazendo com que o branco e o cinza e o branco ficam bem divididos na televisão, causando um efeito bem estranho, sabe? Não é aquela mudança uniforme, digamos assim. Então a uniformidade de preto da televisão da LG a gente classifica aqui como sendo ruim. Vale mencionar aqui, galera, é importante, tá? Que pode existir diferenças entre as televisões de mesmo modelo, especialmente quando a gente fala de uniformidade de preto. Então se a gente pegar duas televisões do mesmo modelo, pode ser que elas tenham uma uniformidade de preto bem diferente, então eu acho que é válido falar isso, tá? Então, de forma geral, eu diria que é ruim, mas pode haver diferença aí dependendo do modelo, mesmo sendo o mesmo modelo. Então, se você tiver uma televisão NanoCell, no caso aqui é 86, e acha que a sua uniformidade de preto é bom, deixa aqui no campo de comentários, porque de fato pode haver essa variação. Próxima característica que a gente vai analisar aqui é o HDR da televisão, galera. Lembrando aí que o HDR serve para dar aquele tchan especial ali na qualidade da cor da imagem, deixando ela aí com cores mais atraentes, mais vivas e mais bonitas aí para a gente estar vendo a televisão. Nesse sentido, infelizmente, a gente deu a classificação ruim para as duas televisões, tá? Mas se a gente fosse fazer uma análise aqui mais rigorosa entre as duas televisões, apesar de a gente ter dado aqui ruim para os dois modelos de televisão, a gente veria que a televisão da Samsung, a Q70T, tem uma certa vantagem no HDR em relação à televisão da LG. Sempre lembrando aqui, galera, que quando a gente fala que a televisão tem um HDR ruim, não quer dizer que não funcione, não quer dizer que não melhore a imagem. Significa apenas que é mais recomendado que vocês assistam conteúdos aí com a luz apagada, por exemplo, em um ambiente mais escuro, porque nesse cenário fica mais fácil de ver a diferença que um HDR faz. Então, se você for assistir de dia, por exemplo, talvez fique mais difícil de ver alguma diferença por conta do HDR não ser tão bom assim, mas sim, tá lá, faz diferença. Só diria que é melhor aí assistir de noite para ver uma diferença ainda maior. Próxima característica, pessoal, que vale a pena analisar é a uniformidade de cor, pessoal. Basicamente seria o seguinte: imagina que a televisão lá está reproduzindo uma imagem que é quase toda amarela, ou quase toda verde, ou quase toda vermelha, enfim, tanto faz. Será que a televisão ela consegue se comportar direitinho? Por exemplo, se a imagem é quase toda amarela, será que esse amarelo fica distribuído com uma intensidade igual por toda a televisão? Ou será que vai ter regiões da tela onde o amarelo vai parecer meio manchado, um amarelo mais escuro, um amarelo mais claro? Basicamente é isso que a gente está falando aqui quando fala de uniformidade de cor, tá? De forma geral, isso é mais válido aí para pessoas que gostam de jogos de futebol, tanto de assistir quanto de jogar, porque tem uma tendência a ter bastante verde do fundo por conta do gramado. Nessa categoria, as duas televisões ganharam a classificação aceitável aqui no canal. Sempre lembrando que aceitável deve agradar a maioria dos usuários, talvez aqueles mais exigentes esperariam um pouco mais. Vale mencionar que se fosse para fazer uma análise mais rígida entre as duas televisões, a Q70T teria uma leve vantagem. Próxima categoria é o ângulo de visão, ou seja, quando tu está assistindo a televisão e se desloca lateralmente, será que a qualidade da imagem continua boa? Será que fica muito pior? Sim ou não? Basicamente é isso. Nesse sentido, a televisão da LG, a Nano 86, ganhou a classificação bom aqui no canal, ou seja, deve agradar aí a maioria dos usuários. Já a televisão da Samsung ganhou a classificação aceitável, ou seja, também deve agradar a maioria, só que se tu for aí uma pessoa mais exigente, já esperando comprar a televisão para assistir lateralmente, talvez você esperaria aí uma qualidade um pouco melhor nesse sentido. Então aí, falando aí de ângulo de visão, vantagem para a televisão da LG. Vamos falar agora dos reflexos, pessoal. Como que a televisão, por exemplo, reage à luz do ambiente, por exemplo? Será que reflete muito? Será que não? Enfim, nesse sentido, a televisão da LG ganhou a classificação bom aqui no canal, ou seja, deve agradar a maioria dos usuários. Já a televisão da Samsung ganhou a classificação
aceitável, também deve agradar a maioria, entretanto aqui talvez algumas pessoas esperariam um pouco mais, ou seja, vantagem aqui para os reflexos para a televisão da LG, a NanoCell 86. Próxima categoria a ser analisada é o tempo de resposta da televisão. Sempre lembrando aí, para quem esqueceu, quando a gente fala aí de tempo de resposta, basicamente a gente está falando do seguinte: uma imagem, quando ela passa imagens muito rápido na tela, seja jogando um jogo de videogame, ou seja aí vendo um filme de ação, existe uma tendência a ficar um rastro por trás de uma imagem que se move muito rápido. Então, basicamente, quando a gente fala de tempo de resposta, a gente está falando desse rastro que fica por trás da imagem, tá? Nesse sentido, as duas televisões ganharam a categoria aceitável aqui no canal, ou seja, devem agradar a maioria dos usuários, entretanto, pessoas mais exigentes poderiam esperar um pouquinho mais. Mais uma vez, se a gente fosse fazer uma análise mais rigorosa nesse sentido, a gente veria que a televisão da LG tem uma leve vantagem nesse sentido, apesar de a gente ter dado aí a classificação aceitável para as duas. Próxima categoria a ser analisada é o input lag, e essa aqui vai ser mais para os jogadores de videogame. Então você está lá jogando seu jogo, quando você faz um comando no controle, quanto tempo de fato demora para esse comando acontecer ali na tua televisão? Basicamente é isso quando a gente fala de input lag. Nesse sentido, a televisão da LG ganhou a classificação bom aqui no canal, ou seja, deve agradar a maioria dos usuários. Entretanto, a televisão da Samsung ganhou a classificação ótima aqui no canal, que é a nossa classificação máxima. Não tem tanta diferença entre as duas televisões se a gente fosse analisar a sério. Entretanto, sim, a televisão da Samsung está entre as melhores nessa categoria, por isso a gente classificou como ótimo, enquanto a televisão da LG a gente classificou como bom, tá? São categorias diferentes, apesar de que na prática não acho que deva ter tanta diferença assim, mas sim, a televisão da Samsung ganhou aqui nessa categoria. Próxima coisa que a gente vai analisar aqui é a taxa de atualização das duas televisões, e aqui a gente tem um empate, as duas televisões rodam aí a 120 Hz por segundo de forma nativa, ou seja, se você for jogar um videogame e esse jogo de videogame vai rodar 120 quadros por segundo, a tua televisão vai ter aí a força necessária, digamos assim, para rodar 120 quadros por segundo. Então aqui a gente tem um empate. A última categoria que a gente vai analisar aqui, pessoal, é o HDMI da televisão. Será que é HDMI 2.1 ou HDMI 2.0? Então vamos lá. As duas televisões são HDMI 2.1, ok? Só vale mencionar o seguinte porque existe uma diferença. A televisão da LG possui 4 portas HDMI, tá? Sendo 2 portas 2.1 e outras 2 2.0. Já a televisão da Samsung também tem 4 portas HDMI, só que apenas uma é 2.1 e as outras 3 são 2.0. Então tem uma vantagenzinha aí para a televisão da LG, já que ela possui 2 portas HDMI 2.1, enquanto no caso da Samsung é uma só, mas no caso seria isso. Agora que a gente analisou todas essas características, vamos aí para o resumo final. Sempre lembrando que aqui embaixo no campo da descrição vai estar lá o nosso grupo do WhatsApp ou do Telegram, para vocês conferirem lá caso surja alguma promoção dessas ou de outras televisões. Então quem quiser entrar, o link vai estar aqui embaixo, assim como o link já para comprar as televisões também vai estar aqui. Então vamos lá aí fazer o resumo final. Bem, basicamente a televisão NanoCell 86 ganhou em 3 coisas. Ganhou em ângulo de visão, reflexo e tempo de resposta. Já a Q70T ganhou em outras categorias. Ganhou em contraste, uniformidade de preto, HDR, uniformidade de cor e também em input lag, ou seja, ganhou em 5 coisas. E o empate a gente colocou em taxa de atualização e HDMI. Apesar de que no HDMI da televisão da LG tem aquela vantagem de ter um HDMI a mais, né? 2 HDMIs com porta 2.1, enquanto a televisão da Samsung tem apenas um HDMI 2.1, mas enfim, se a gente fosse fazer uma análise aqui sobre as duas televisões, qual que se saiu melhor, e sempre lembrando, pessoal, que isso aqui é um vídeo mais focado em relação à qualidade da imagem, tá? Coisas como qualidade de som, sistema operacional, a gente não está avaliando nesse vídeo aqui. Mas se a gente for analisar qualidade de imagem, que geralmente é o que o pessoal mais procura, e eu acredito realmente que seja o principal numa televisão, a gente pode ver que a televisão da Samsung tem sim uma vantagem em relação à televisão da LG. Tem melhor contraste, melhor uniformidade de preto, tem um HDR aí que se mostrou um pouco melhor, tipo, não muita diferença, mas se mostrou melhor.
além de ter também aí uniformidade de cor e input lag melhor, apesar de que a uniformidade de cor e input lag é basicamente quase a mesma coisa. Eu acredito que as principais vantagens dessas 5 que eu listei, as principais vantagens de fato da televisão da Samsung são contraste e uniformidade de preto. São as duas coisas que mais faz diferença quando a gente comparar as duas televisões. A televisão NanoCell 86 da LG ganhou em ângulo de visão e ganhou em reflexos também. Como ganhou em ângulo de visão e ganhou em reflexo, talvez seja mais recomendada para uma pessoa aí que quer colocar numa sala grande, muito iluminada, ou que vai assistir aí de vários ângulos de visão diferente, ou vai ter muitas pessoas na sala para assistir ao mesmo tempo, por exemplo. Nesse caso, a NanoCell 86 pode se mostrar com mais vantagem, mas obviamente que vai ter que ser feita aquela avaliação, porque a Q70 se mostrou aí melhor em qualidade de imagem. Eu acredito que a diferença vai ficar ainda mais visível se você é um usuário, por exemplo, que gosta de assistir à noite e gosta de, por exemplo, de jogar jogos de videogame mais escuros ou filmes mais escuros, como por exemplo um filme de terror. Se você for esse usuário, eu acredito que a diferença entre as duas televisões vai se tornar ainda mais visível. Entre as duas televisões, particularmente se fosse para eu escolher, eu escolheria a Q70T por conta aí da qualidade de imagem, especialmente pelo contraste e uniformidade de preto. Como eu falei, pode ter outras coisas como som e sistema operacional, mas se tu está levando em consideração mesmo a qualidade de imagem, ignorando aquele resto que eu falei agora, acho que vale mais a pena a Q70T, pessoal. Então esse foi o vídeo. Se você por acaso tem aí uma Q70T, tem uma NanoCell 86, deixa aqui embaixo no campo de comentários qual é a opinião sua sobre a televisão. Uma coisa também importante de mencionar, pessoal, que o contraste e a uniformidade de preto, especialmente falando, pode variar de modelo para modelo. Então, no caso aqui, a gente falou que a uniformidade de preto da televisão da LG é ruim, porque é isso que a gente observa de forma geral, mas pode haver variações entre modelos. Pode ser que a sua televisão, por exemplo, se mostre melhor. Mas, enfim, se tiver alguém com as televisões que quiser deixar aqui embaixo a opinião de vocês, para estar ajudando tanto o canal e outros usuários também aí que estão na dúvida, a gente agradece bastante mesmo. Se também puder avaliar o vídeo com gostei, críticas, sugestões, comentários, se inscrevendo no canal, e se não for inscrito aí, também puder estar se inscrevendo, a gente também agradeceria muitíssimo mesmo. Então esse foi o vídeo, muito obrigado, valeu, falou e até a próxima. Ó.